e no amor. Olá você que acordou nessa manhã para participar do seminário da Nova Igreja Batista, seja bem-vindo. E deixa eu falar para vocês, hoje nós estaremos iniciando a segunda rodada do CENIB. E semana passada eu falei que nós teríamos escatologia agora, mas devido a muitos pedidos e para melhorar ainda mais, o que nós fizemos? Nós transferimos a escatologia, essa série, para hoje à noite. Então você que está ligado nisso daí, não quer perder, esteja com a gente também às 19 horas no culto de hoje, que nós vamos ter online, tá certo? E agora, o que vai ter? Nós vamos ter Vida de Moisés, tá? Uma série fantástica também, você não pode perder. Agora, um detalhe, você que é aluno do nosso seminário, você não pode esquecer de entrar lá no site nib.org.br e registrar a sua presença lá. Basta clicar, colocar a sua matrícula e sua presença já vai estar garantida. Agora, gente, para vocês, agora a gente vai iniciar a nossa aula. Qual é a matéria? Vida de Moisés. Então pegue papel e caneta que nós vamos começar e a gente se vê daqui a pouco. Eu vou chamar aqui o pastor Davi, pode vir, ele vai ser o nosso professor de hoje. Bom estar com você, que bom estar com você nessa manhã. Espero que você está superando, você que está realmente sequestrado em casa, que você está superando e que esses momentos, esses dias sejam de união e não divisão. Inclusive na China, depois daquele sequestramento de mais de um mês, o índice de divórcio aumentou em 14%. E eu espero que pelo menos aqui, para você aqui da Nova Igreja Batista, que ao contrário, que isso termine sendo uma grande bênção. E hoje nós queremos entrar logo no nosso assunto, a nossa aula. Eu já estou com saudade, fazem 3 anos que eu não dou aula de CENIB, né, do seminário, por causa dos horários dos nossos cultos. E então hoje é um privilégio voltar a dar uma matéria, e a matéria é a vida de Moisés. E a Bíblia nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, que todas essas coisas foram escritas, né, ou seja, a história do Velho Testamento, para que sirva de exemplo para nós, que vivemos na época da graça, do Novo Testamento, mas que esses exemplos que Deus nos dá, no Velho Testamento, essas histórias, a maioria são histórias históricas, de pessoas que fizeram parte do plano de Deus, da salvação através de Jesus Cristo, desde a criação até a sua crucificação, que é, na verdade, o Velho Testamento. Então, tudo isso que foi escrito, a Bíblia diz que serve para nosso exemplo, para nós sabermos viver. No Novo Testamento nós temos os princípios, temos a parte teológica, mas a exemplificação de como se coloca isso em nossa vida, na verdade, aparece muito no Velho Testamento. O Velho Testamento é um bom exemplo de como nós podemos aplicar esses princípios. E nós já vemos isso através das escritas dos apóstolos, tá? Logo após a ascensão de Jesus, nós já começamos a ver esse uso, como Jesus já fazia nas suas mensagens, de textos do Velho Testamento, mas aplicando agora a vida daqueles que conheceriam a salvação pela graça fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos começar em Êxodo, e diz assim, leia comigo capítulo 1, Êxodo capítulo 1, abra a sua Bíblia se você estiver aí com você, e ele dá então nos versos 1 a 5, os nomes dos 12 filhos de Jacó, que foram com ele ao Egito. Foram com ele, você lembra que foram com ele para o Egito, porque José já estava lá. José tinha sido vendido como escravo para uns comerciantes amalequitas, que o levaram para o Egito, onde ele foi vendido, foi ser escravo do general Potifar.
e ali toda aquela história que você conhece da vida de José, aquele ódio que os seus irmãos tinham por ele, mas tudo isso dentro do plano de Deus para a salvação de Israel, né, que na época não era nem país ainda, era apenas a família de Jacó, e sem aquela família, a promessa que Deus havia feito a Abraão deixaria de existir. Então Deus, através de José, protegeu, já sabendo da grande fome que mataria grande parte das pessoas daquela região. Deus já enviou José à frente, e José, na verdade, a ida dele para o Egito, e aquilo que depois aconteceu com ele, em servir como primeiro-ministro, quem na verdade mandava sobre a parte financeira e administrativa do Egito, aquele evento, Deus já fez preparando a organização, primeiro a multiplicação dos egípcios e depois a organização em nação que ainda existe hoje, por mais que foram expatriados, né, num período, em alguns períodos, mas hoje continuam sendo uma nação. E nesse texto então, verso 6, olha só, diz assim: ora, morreram José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os israelitas, agora já passaram a ser chamados israelitas, o povo de Israel, que era o novo nome de Jacó. Deus, quando lutou com Jacó, na volta dele, quando ele voltou para a casa do seu pai, e naquela noite que ele estava com medo de enfrentar o seu irmão Esaú, porque o Esaú tinha jurado de morte, os dois enganos que ele tinha feito, primeiro o roubo, ou aliás, o roubo da herança dele, de filho primogênito, por um prato de sopa, e depois a enganação, onde ele tirou a segunda bênção do seu pai, através, né, daquela sopa que ele deu para o pai, que ele fez para o pai, através da sugestão de sua mãe. Como é o nome da mãe dele? Como é o nome da mãe de Jacó? Como é que é? Você se lembra? Rebeca. Rebeca era meio malandra. E Rebeca então enganou o marido porque ela favorecia Jacó. Mas quando esse evento se deu, Jacó teve que fugir para não ser morto pelo Esaú. E anos depois ele voltou. E nessa volta Deus teve uma luta com ele. E naquela luta Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A partir dali ele ficou sendo chamado de Israel. E aqui então, esses descendentes deles, pela primeira vez aparecem, né, aqui chamados de israelitas, né? Na verdade já uma genealogia que vai mais tarde formar uma nação. E olha só, e aqueles então, os israelitas porém, eram férteis, né? E proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. O Egito, nessa época, ainda passou por algumas transições. Teve uma época do Egito que havia um grupo de pessoas dominando ali a área do delta, que inclusive tinham influências semíticas, né, daquele povo descendente de Sem, um dos filhos de Noé, e alguns também do Oriente. E eles tinham dominado por muitos tempos, tinham criado dinastias. Havia ainda não havia essa unificação, mas durante, veja só, esse período da vida de José, Egito se unificou, o Egito ficou muito poderoso. Esses povos do norte do Egito, já perto do delta ali, onde já sai ali para o Mediterrâneo, eles foram expulsos e os egípcios, né, o povo egípcio ficou muito forte. E se deu então, o Egito ficou uma nação muito poderosa. E aqui José morreu, seus irmãos morreram, e os israelitas estavam lá. Veja só, tudo isso aqui, toda essa parte de Êxodo, ele vem mostrar como é que Moisés nasceu, Moisés que deveria, né,
ter nascido bem longe de lá, veio nascer num país estrangeiro onde o povo era escravo. E para isso, então, eu fiz um mapa e nós vamos falar um pouquinho sobre a época de José e o faraó que José serviu, e mais tarde o faraó que escravizou o Egito. Vamos falar da mãe do José um pouquinho, mas vamos começar aqui nesse mapa aqui. Eu tenho um mapa aqui desse lado, olha aqui comigo, acompanha aqui. Eu quero que você entenda que Deus, no capítulo 14 de Gênesis, ele promete para Abraão que ele vai fazer dele uma grande nação. Ele não tinha nem filhos na época e nem podia ter filhos. E ele promete que ele vai ser uma grande nação, que é a nação de Israel. E que através dele Jesus viria. Ele não diz Jesus, mas diz através dele todas as nações seriam abençoadas. Ou seja, viria a salvação para todas as nações. E Abraão morava, olha aqui, eu coloquei, né, eu pedi para fazer esse mapa justamente com a geografia moderna. Se você procurar depois, hoje, como é aquela área do Oriente Médio, que nós ouvimos falar quase todos os dias, eu acho que todo dia, na internet, na TV, na televisão, no noticiário, você ouve, porque é uma área de muito conflito. Inclusive é uma área que Deus diz que no final dos tempos vai se tornar o centro de toda a ação, tá? A ação da volta de Jesus, a ação das nações vai acontecer aqui, por isso que ela é muito importante, e ela foi muito importante no início, porque a civilização, o jardim do Éden, o início do homem também se deu nessa parte. Então olha aqui o mapa, aqui é um mapa moderno, aqui você tem... Aqui você tem, só um minutinho, deixa eu pegar outra, pronto. Nós temos aqui, olha só, aqui nós temos o Iraque moderno, Bagdá, sempre que você ouve falar de Bagdá, está aqui. Jerusalém fica bem aqui, ó, Jerusalém, bem aqui, pertinho do Mediterrâneo, fica uns 100 quilômetros, tá, do Mediterrâneo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Todo aquele conflito que nós temos da Síria, né, aquele conflito, aquela guerra que agora já entra há mais de 10 anos, com tanta morte, isso está acontecendo aqui, olha, Damasco, que é a capital da Síria, que fica ao norte de Israel. Israel é esse pedacinho de chão aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui, a Jordânia, o Iraque, que você ouviu muito falar durante a guerra do Iraque, e sempre tem aquela luta entre o povo do Talibã e o Estado Islâmico, toda aquela confusão ali. Isso aconteceu aqui, olha só, no Iraque, e que fica perto do Afeganistão também. Mas aqui nós temos o Iraque, e a capital do Iraque é Bagdá, tá aqui, Bagdá. Agora veja só por que é importante. Porque Bagdá fica bem pertinho, inclusive da onde era a capital da Babilônia, tá? Nínive, tudo aquilo hoje já tem, inclusive tem a arqueologia já descobriu muitos palácios, muitas coisas naquela região do Iraque. Se acredita que o Jardim do Éden, o início da humanidade, foi mais ou menos entre, olha só, nessa parte aqui, entre esses dois rios aqui que você está vendo, tá? Essa parte bem aqui, foi mais ou menos aqui que começou a civilização. E aqui nós temos Ur dos Caldeus, que é a cidade onde Abraão morava, quando Deus chamou para ele deixar sua parentela e ir para uma terra que ele havia dado. Olha só, inclusive ele vai dizer, já dá o verbo no passado, que eu dei para Israel, e Israel nem existia ainda. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E essa terra que Deus iria dar a Abraão, era justamente essa terra aqui, chamada Canaã. Ele dá o nome, 400 anos antes, ele já dá o nome das pessoas que habitariam ali, e que seriam expulsos, que Deus expulsaria, para dar aquele pedaço de terra para Israel, que é justamente, tá, onde até hoje Israel tem essa terra. Ela foi devolvido para ela em 1948, e a capital hoje
alguns consideram a capital Jerusalém, sempre foi Jerusalém, outros ainda continuam achando Tel Aviv, que fica a uns 200 quilômetros de Jerusalém. Mas Jerusalém é a capital original, que nós temos aqui, olha, vê aqui, essa estrela vermelha. E Abraão, então, ele saiu de Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito rica. Quando você visita os museus, por exemplo, o Museu Metropolitano Britânico, Museu Britânico, o Museu Metropolitano de Nova York, o Museu do Egito, você vai ver que Ur dos Caldeus, existe também um museu em Chicago, da Universidade de Chicago também, do Oriente Médio, e você vai ver que Ur dos Caldeus era uma cidade muito rica, o povo era educado, eles já tinham bibliotecas inclusive, e era talvez a cidade mais moderna, seria o Nova York, como se fosse, seria aquela cidade que todo mundo queria ir visitar, conhecer, e essa era a cidade de Abraão. E ele então sai, Deus manda ele sair, e ele então faz essa viagem, toda essa viagem durante a vida dele, e ele vem morar nesta região. Teve até uma época, você se lembra que Abraão, por causa de uma fome, nessa parte de Canaã, ele atravessa e vai para o Egito. Está aqui o Egito é aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o Egito, ele vai até o Egito, e depois ele volta, e ele é enterrado justamente nessa região, onde mais tarde seria a terra que Deus daria para seus descendentes, a sua família. Então, Abraão, ele faz toda essa viagem, e é assim que então os seus descendentes terminam morando naquela região. Jacó, depois que voltou e fez as pazes com o seu irmão e o seu pai. Quem era o pai mesmo de Jacó? Você se lembra? Quem era o pai? Vê se você acertou. Seu pai era Isaac. Isaac casou com Rebeca. Então, quando ele voltou, inclusive lá, sepultou o seu pai Isaac, né? Isaac morreu depois da volta dele. Então ele ficou naquela região, naquela região, morando na região de Canaã. Mas Deus havia dito para Abraão, lá no capítulo 14 de Gênesis, ele disse, olha, deixa eu ler aqui uma parte. Gênesis capítulo 14. Aliás, no 15, capítulo 15. Ele diz assim, Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, que se ele servi-lo, se ele segui-lo, se ele crer que ele é o único Deus verdadeiro, ele fará dele uma grande nação. Tudo no plano de Deus para a vinda de Jesus Cristo 2000 anos depois. E aí Abraão, em um episódio, né, um evento da vida dele, no capítulo 15, ele faz um altar e queima um bezerrinho, né, ele oferece como sacrifício, que era o costume deles, esses sacrifícios de sangue, e que eram queimados, representavam justamente a vinda um dia de Jesus Cristo, que seria morto, seu sangue derramado, ele iria para o inferno, a pagar o pecado da humanidade. Então Abraão, ele oferece esse sacrifício, e ali naquele evento muito estranho, ele diz assim, verso 12, capítulo 15, verso 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Ele está falando aqui do Egito. Onde também serão escravos e serão oprimidos por 400 anos. Deus até fala. Veja como Deus é interessante, isso aí para nós, que Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Até naqueles momentos de nossa desobediência, Deus sabe o que vai acontecer por causa daquilo. E Deus, já fez
providências, porque sempre a vontade de Deus é que a gente volte a servi-lo. Abraão, ele cometeu vários erros na vida dele, e todos tiveram consequências, mas Deus já havia feito provisão de cumprir o propósito dele para o Abraão, mediante o arrependimento de Abraão de cada um daqueles eventos. Então aqui continuando, ele diz assim: e lá eles serão oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei aquela nação. Olha só isso aqui foi 480 anos antes do acontecido, que nós vamos falar daqui um pouco, antes de José ir para o Egito. Aliás, antes de Moisés nascer e depois libertar o povo, 480 anos. E olha só, ele diz assim: mas eu castigarei aquela nação, a quem estarão servindo, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão rico. Olha só, Deus já havia dito que eles iam sair muito rico, que eles iam sair com muitos bens. Você, porém, Abraão, morrerá, né, irá em paz aos seus antepassados, será sepultado com uma boa velhice. E realmente Abraão viveu muitos anos. Uma das tarefas que eu tenho para você, tá? Anote essa pergunta. Nós temos várias tarefas para a semana que vem. Uma é, com quantos anos Abraão morreu? Tá bom? Primeira pergunta, com quantos anos Abraão morreu? Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Para onde? Para onde ele estava, ali, naquela área de Canaã, que eu falei que Deus havia prometido. Ele voltará para cá, porque a maldade dos amoreus, que eram um dos povos que moravam ali, ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, Deus, veja só, é interessante que Deus, ele é um Deus paciente. Pedro escreve isso na sua epístola, ele diz: às vezes as pessoas confundem que a volta de Jesus para julgar a terra, do qual nós vamos estar falando hoje à noite, né? Quantos dias nos restam ainda, diante dessa pandemia de coronavírus que nós estamos enfrentando. Mas Deus, ele é um Deus paciente. Pedro diz isso: as pessoas confundem às vezes a paciência de Deus com a indiferença de Deus. Deus não é indiferente ao pecado. E a Bíblia diz em Isaías, por exemplo, Isaías 24, que Deus vai julgar a terra pelo homem ter se rebelado contra ele e pelo que o homem fez com esse planeta. Isso, essa ganância do homem que tem destruído esse planeta, Deus vai julgar. Deus não esqueceu. Agora Pedro diz assim: as pessoas confundem, Deus é um Deus paciente. E aqui ele diz assim: na verdade, sempre a vontade de Deus é que a gente se arrependa e volte a ter uma aliança com Ele, volte a ter um relacionamento com Ele. Sempre é isso. Já há um princípio que nós aprendemos aqui nessa lição. Você que está desviado, gente, nunca é tarde demais para voltar para Deus. Volte para Deus. Pior é você continuar e não prosperar dentro daquele plano que Deus tem feito para você, para resgatar a sua vida, redimir, fazer você dar a volta por cima. E aqui ele continua, ele diz então, ele diz: eu vou... já lembro, eu castigarei aquela nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão muito ricos, né, com muitos bens. Você, porém, irá em paz e será sepultado na sua velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. Então Deus na verdade já sabia que os amoreus não iam se arrepender, mas Deus deu a chance de eles se arrependerem. E se alguns se arrependeu, na verdade eles terminaram conseguindo entrar na descendência de Israel, como alguns deles conseguiram, e foram beneficiados e abençoados por isso. Mas depois que o sol se pôs, veio uma escuridão, e eis que um fogareiro com fumaça, né, esfumaçante, e uma tocha acesa passou por dentro dos pedaços do sacrifício, e naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes, olha só, no passado, aos teus descendentes, ou seja, aqueles que não tinham nem nascido, aos teus descendentes dei, no passado. Gente, Deus já programou o que vai acontecer na sua vida. Aos olhos de Deus, todo o tempo é presente. Por isso que o nome
pelo qual Deus se apresenta a Abraão, se apresenta a Moisés, se apresenta a Jacó e se apresenta hoje a você: eu sou. Há um só tempo para Deus, é presente, não existe esse conceito que nós temos de passado, futuro. Para um é tempo, por isso o que vem pela frente, tudo que faz parte, esse coronavírus faz parte, tudo que essas guerras fazem parte, na verdade, para Deus, Ele já sabe. Deus já sabe o futuro, como Ele sabe o passado. E então ele diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança: aos teus descendentes dei essa terra que você está. Deus já tem coisas que Ele deu para você, falta você ainda tomar posse. Para você que ainda não tem Jesus na sua vida, Deus já deu para você a salvação, o preço já está pago, você só tem que aceitar, você só tem que tomar posse dessa salvação, entregando a sua vida a Jesus Cristo, criando um relacionamento, uma aliança com Deus, Ele como seu Senhor, você como seu súdito, o seu servo, o seu filho, para obedecê-lo. Aos teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito, até o Rio Grande do Eufrates. Ou seja, ele já disse que aquela terra, se a gente voltar para aquele mapa, deixa eu ir aqui para o mapa, ele está dizendo aqui, deixa eu colocar só um marcador aqui para não me perder, tá? Olha só, voltando para cá. Aqui, Deus prometeu para Abraão, então desde aqui, olha só, desde aqui, desta terra aqui, até aqui, toda essa terra Deus prometeu aos israelitas, e inclusive Israel chegou a dominar toda essa área nos dias do rei Davi. Rei Davi fez a maior expansão, ele teve a maior expansão durante o seu reino, ele era um rei de guerras, né? Seu filho depois, Salomão, se tornou um rei de paz, mas foi Davi que conquistou todos esses povos, e o reinado realmente chegou a ter esse tamanho enorme ali no Oriente Médio, durante os dias do rei Davi, exatamente cumprindo a promessa que Deus havia feito para Abraão. Foi o momento máximo da expansão territorial. Ainda no capítulo 15, olha só o que ele diz: e os teus descendentes, eu já dei para eles o ribeiro do Egito até o Rio Grande do Eufrates, que passa lá perto de Bagdá, a terra. E ele ainda diz aqui, olha só, isso é interessante você ler isso, porque mais tarde Israel naquele momento de falta de fé dos fake news, né? Fake news que já tinha naquela época, dos 10 espias que aterrorizaram o povo e fizeram com que o povo rebelasse e não entrasse na terra prometida. Por mais 40 anos, demorou a posse da terra durante 40 anos, todo aquele povo que saiu do Egito, com mais de 20 anos, todos eles morreram, nenhum deles entrou na terra prometida. Mas Deus já havia dito, Deus já havia falado isso para Abraão, Jacó já sabia disso, Isaac já sabia disso, Jacó já sabia disso, os descendentes dele já sabiam disso, isso aqui eles tinham essa promessa, eles tinham isso escrito. Eles já sabiam disso. Eles diziam: olha, e vocês vão tomar essa terra que eu dei para vocês, que vai ser a terra, quando vocês chegarem lá, dos queneus, dos quenezeus, dos cadomeus, dos hititas. Por sinal, os hititas eram um povo que os incrédulos e os historiadores disseram que não existia esse povo, não tinha encontrado nenhuma sugestão da existência deles. Durante 200 anos isso era falado pelos estudiosos, e no século passado encontraram, acho que foi em 72,
70, 72, se não me engano, talvez foi um pouco antes, encontraram uma civilização dos hetitas enorme. Era um povo muito guerreiro, muito forte, e já usavam aqueles carros já usavam ferro para fazer os seus carros de guerra. E os hititas, os fariseus, os refaíns, os amoreus, os cananeus, os girgagueus e os jebuseus. Jebuseus era o povo que inclusive morava ali naquela região de Jerusalém. Deus já tinha dito para eles que eles iam enfrentar esses povos, e era um povo guerreiro, né? E veja só, e é assim então que Moisés, ele termina nascendo no Egito. Por quê? Porque o José, então, diante daquela fome, ele já estava no Egito, e você sabe a história, ele se tornou primeiro-ministro através daquela série de coisas que Deus fez, a interpretação dos sonhos do faraó, e ele terminou ascendendo ao trono. Ele, na verdade, era um dos reis do Egito, e durante o período de José, aquele rei que trabalhou junto com ele e o rei seguinte, foram os reis que expandiram o Egito, justamente por causa dessa grande riqueza que José trouxe através do seu plano estratégico, e por causa do sonho que ele interpretou, e o plano dele de plantar muito trigo, muita cevada, muitos grãos, para que quando viesse a fome de 7 anos, eles pudessem vender aquilo para os povos, a grandes ganhos. E foi também naquela época que o faraó se tornou muito poderoso e muito rico. Então José ali no Egito, quando ele foi, a família mais tarde, quando ele se revelou aos seus irmãos, e a família toda se mudou, e aqui começa o capítulo 1, dizendo, né, que foram 70 pessoas, junto com Jacó já velhinho, e os irmãos de José, todos foram para o Egito, e foram morar na terra de Gósen, que eu mostrei há pouco, ali na... Deixa eu pegar meu outro... Vou mostrar, a terra de Gósen. Então é essa terra bem aqui, olha aqui. É uma terra muito fértil, uma terra muito boa. Isso aqui é o delta, é a boca, né, onde deságua o rio Nilo, tá, dentro do Mediterrâneo. E essa terra aqui é uma das terras mais férteis do planeta. E por isso que você vê ali, quando Moisés tira o povo do Egito, e o povo depois reclama assim: nós estamos sentindo falta, durante aqueles anos da peregrinação no deserto, nós estamos sentindo falta da cebola, das folhas, das verduras, todas aquelas coisas boas que nós comíamos. Por quê? Porque essa região era uma região que produzia muita verdura, muita fruta, muitas tâmaras, tá? Porque é uma terra muito fértil, sem mesmo o povo precisar usar fertilizantes, já por natureza, porque todo ano o rio Nilo ele esparrama, né? ele passa, ele inunda aquela região, traz aquele sedimento, e aquele sedimento é riquíssimo, e que produz então grandes colheitas. Voltando então agora para o nosso estudo, o povo de Israel então foi para essa terra de Gósen e começaram a desenvolver sua vida. O faraó da época, às vezes as pessoas perguntam, quem era o faraó da época de José? Da época de José, era o Sesostris II, da 12ª dinastia. Provavelmente a maioria das pessoas concordam que ele foi esse faraó, que então ele ficou muito rico naquela época e unificou, ajudou a unificar o Egito.
E isso aconteceu mais ou menos 1994, antes de Cristo, tá? 2000 antes de Cristo. Então, 4.000 anos atrás. Tudo isso que nós estamos lendo aqui aconteceu 4.000 anos atrás. E esse rei que conheceu, esse faraó que conheceu José, viveu aproximadamente, ele reinou durante uns 20 anos, tá? Um pouco menos, uns 16 anos. E aí veio outro rei. José já viveu na vida de outro faraó, e depois disso ele morreu. Agora, dentro desse quadro, então nós ouvimos aqui que subiu um rei ao trono do Egito, um rei que não conhecia José. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar sobre um princípio importante. Eu falo isso muitas vezes no nosso seminário de família. Crianças que conhecem a história da sua família, sabe da onde vieram os seus avós, os seus bisavós, o que eles faziam, qual era a nacionalidade deles, o que tinha de peculiar, o que tinha de bom. Crianças que conhecem a história de suas famílias, elas têm uma tendência, tá, 80% menor de se perderem com drogas e outros tipos de vícios. Eles são mais focados, são mais estáveis. História é importante. Eu me lembro, quando eu fazia faculdade, houve um período que muitas pessoas estavam questionando: por que estudar história? Por que não estudar história? E eu me lembro que um dos ditados era: quem não estuda história, ela se coloca numa situação onde ela repete os erros passados. E obviamente eu acho que às vezes eu fico olhando e alguns dos nossos políticos não estudaram história, ou então foram reprovados, porque estão repetindo os mesmos erros passados. E nós precisamos então estudar a história. Gente, o princípio, você precisa ensinar para os seus filhos a história da sua família. Você precisa disso. Ensine, isso vai ser bom, porque senão vai chegar uma geração, eles vão ser a geração, como a geração Z hoje, que não conhece mais a história do país, não conhece mais a história dos pais, e se tornaram filhos rebeldes, filhos que fazem o que dá na cabeça. Não existe uma âncora dentro da sociedade. A história é importante, ensine. Você diz: mas eu não sei a história da minha família. Então descubra, vai estudar, vai perguntar das pessoas que talvez ainda estejam vivas, para descobrir sobre o seu passado. Isso vai ser uma bênção para a sua família. Os seus filhos precisam saber a sua história. Falando ainda de história, gente, na igreja, hoje você tem igrejas de todo tipo, abrindo toda hora, que não tem ligação com ninguém. Pastores que saem, abrem as suas igrejas, às vezes com muitas pilantragens, malandragens, desonestidade. Agora recente, saiu ali o vídeo de um pastor, teve uma inundação aqui na cidade, e uma igreja dessas aí, meio desconectadas, inundou um motel, você acredita? E adivinha, quem é que os bombeiros tiveram que resgatar? Um pastor com uma membra da igreja dele, em adultério, lá no motel. Você entendeu? Agora, por que acontece? Isso é muito fácil hoje, porque assim, religião virou assim aquela igreja, você abre uma igreja evangélica e não tem nem porquê, você abre, não tem raízes, não tem conexão, não tem uma linha doutrinária muito definida, pregam prosperidade, pregam fé, pregam besteira às vezes, não pregam a Bíblia. E gente, por isso que a igreja precisa conhecer a sua história. Nós temos um curso, a história da igreja. Nós precisamos conhecer nossa história. E falando nisso, deixa eu bater agora num outro ponto. Quando eu dou aula, eu bato em tudo. Sabe como é que é, né? Você que tinha saudade da minha aula, é aula de espingarda. Né? A diferença de um rifle para espingarda, o rifle só acerta um ponto, a espingarda ela pega tudo por perto, um chumbinho em tudo. E por exemplo, hoje na nossa música, vamos falar de música na igreja?
Muitas igrejas estão só na última moda, o último CD, o último lançamento, a última música das bandas, e a gente segue aquilo ali. Não deve ser assim. Por quê? Porque você está cortando a história, aquela história das pessoas que foram perseguidas da igreja, aquelas pessoas que deram suas vidas, para nós termos essa liberdade, para nós termos essa igreja batista aqui, hoje aqui, a nova igreja batista. Pessoas deram as suas vidas, pessoas deram o seu dinheiro, deram suas fortunas, alguns deram suas fortunas. Deram as suas vidas e tudo para poder propagar o Evangelho. Muitas dessas pessoas escreveram hinos, escreveram mensagens, escreveram hinos. E hoje nós não queremos saber desses hinos, nós não queremos saber. Por isso que uma igreja precisa ter uma antologia. Antologia é aquele grupo de músicas que falam do passado. Eu vejo, por exemplo, no programa de criança, outro dia eu estava brigando com até o nosso programa de crianças. Aquelas músicas que me ensinaram as histórias quando eu era criança, hoje ninguém canta mais, agora é só músicas modernas, arritmadas, mas que muitas vezes não ensinam quase nada para as nossas crianças. Gente, nós precisamos dessa parte histórica. Então, um desafio a todos os nossos pastores, todos os nossos ministérios aqui na igreja. Vamos criar uma antologia que, sim, nós não podemos ficar só no passado. Dá licença. Nós não podemos ficar só no passado. A igreja fica no passado, ela morre. Nós temos que estar progredindo, temos que entrar também na idade moderna. Mas nós temos que ter raízes lá no passado. Essa é a igreja que vai ser sadia. A igreja sadia, ela tem uma história, ela avança para o futuro. Voltando agora para a nossa aula então. Porque agora eu sei que você vai amar história, você vai querer saber sobre a história da igreja, você vai saber quem foram os pastores dessa igreja durante esses 60 anos que nós existimos. E da onde essa igreja começou, quem começou, qual foi a igreja que originou essa igreja, qual foi a mãe dela e qual foi a mãe, a nossa avó. A nossa avó, inclusive, é uma igreja americana, né? Numa cidadezinha de nada, deve ter 20 mil pessoas. No fim do mundo, e foi essa igreja que originou a nossa mãe, ou seja, a nossa avó. Inclusive, o pastor que fundou a nossa avó, a Tabernáculo Batista, que também hoje faz parte do nosso círculo, a Nova Tabernáculo Batista, aquele pastor foi membro, nunca foi para os Estados Unidos, mas ele foi membro de uma igreja americana no estado de Kentucky, em Murray, né? Primeira igreja batista de Murray, uma cidadezinha miserável. Ele foi membro, o nome dele está no hall de membros daquela igreja. Por quê? Porque naquela época, quando o missionário batizava as pessoas, então elas eram colocadas no hall de membros daquela igreja original, da onde o pastor tinha vindo. O missionário Brandon, que inclusive morreu com hanseníase, que ele contraiu no Acre, onde ele começou o seu ministério, e foi lá que o pastor Francisco Santiago, né, aceitou Cristo, depois veio para o Amazonas, veio descendo para cá, fundando igrejas, e terminou a sua vida aqui em Manaus e fundou a Tabernáculo Batista. Essa história, ela nos ajuda a entender por que somos, quem somos e por que somos como somos, tá? É importante. Vamos agora continuar aqui, no livro de Êxodo. Ele diz então, subiu um rei que não conhecia José. E quando nós não conhecemos o passado, nós cometemos erros. Nós não temos mais lealdade. No Velho Testamento tem uma lei, no livro de Levítico, que diz assim: não tire os marcos, aqueles marcos das terras, dos seus pais. Deixa ali, aquilo serve de referência. E disse aos egípcios, verso 9, vejam, o povo israelita é agora mais numeroso e mais forte do que nós. Olha só a progressão. Eles entraram, foram convidados, o próprio faraó convidou eles para morar nessa guerra, nessa terra de Gósen, e eram muito bem-vindos. Mas agora, na terceira geração, no terceiro rei, já o segundo rei ainda conhecia a história deles, ainda tinha alguns deles vivos, mas José morreu com 110 anos,
E quando entrou para esse outro rei que não conheceu José, ele começou a temer, ele começou a ver esse povo que estava se multiplicando e disse: olha, nós temos que ter cuidado, nós temos que ajudar, nós temos que agir, verso 10, com astúcia, para que não se tornem mais numerosos que nós, e no caso de uma guerra, aliem-se, né, façam uma aliança com os nossos inimigos, e lutem contra nós, e fujam do nosso país. Você vê, esse versículo nos mostra como os israelitas eram importantes para a economia do Egito. É igual, você sabe que nos Estados Unidos existe aquele conflito entre as pessoas do México que entram sem permissões. Aliás, tem muito brasileiro também que está para lá, né? Eu conheço alguns aqui até da igreja que estão para lá trabalhando, aventurando. Mas você sabia que talvez não agora com o coronavírus, mas até um mês atrás tinha um excedente de 3 milhões de empregos. 3 milhões de empregos nos Estados Unidos. Por causa dessa economia trumpiana, os salários começaram a aumentar porque o pessoal começou a competir por esses funcionários e abriu muito espaço para estrangeiros. Inclusive, se tirasse todos os estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, hoje a economia sofreria. Eles não teriam as pessoas para cuidar das hortas, para fazer as colheitas. Eles dependem desses povos latinos que vão trabalhar temporariamente, colhem, ganham um bom dinheiro e voltam para a sua terra. E assim também aconteceu lá. Os israelitas tinham se tornado uma parte muito importante da economia do Egito. E eles não queriam perdê-los, né? Mas tinham medo deles. Tinham medo que um dia eles poderiam se revoltar contra eles. Ainda mais que o faraó, esse novo faraó, ele começou a pressioná-los. Aliás, eu falei há pouco, quando José foi para o Egito, o faraó era o Sesostris II. Mas à época ele trabalhou, quem colocou ele como primeiro-ministro foi o Sesostris III, tá? Eu falei errado, tá? O Sesostris II foi quem era faraó quando ele chegou no Egito, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, depois ele foi para a cadeia do rei, mas durante aquele período, Sesostris II morreu, e o filho dele, Sesostris III, então expandiu, e foi o Sesostris III que expandiu o Egito de uma forma magnífica. Inclusive ele teve muitas campanhas e tomou muitas terras dos inimigos que invadiram aquela área. Foi a época da maior prosperidade do Egito. Você pergunta, mas como é que a gente sabe essas datas? Olha só, algumas coisas importantes. José foi para o Egito 430 anos antes, tá, desse acontecido. Aqui que nós vamos ler sobre o nascimento de Moisés. Ele foi 430 anos, aliás, antes do Êxodo, tá? 430 anos antes, ele foi para o Egito, e nós sabemos disso em Êxodo capítulo 12, verso 40. Capítulo 12, verso 40, que Deus profetiza, ele fala sobre esse período. E depois, no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que é no ano, que é escrito ali, no quarto ano de Salomão, que é o ano 1446 antes de Cristo, tá? Que daquela época de Salomão, né, quando ele, lá no quarto ano do reino dele, o êxodo tinha sido 480 anos antes. Você vê isso escrito. Então, através desses números é que nós conseguimos saber quem era o faraó na época de José.
Aí você pode olhar isso depois. E agora, verso 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, sobre os israelitas, colocaram carrascos, como se fosse, para os oprimir com tarefas pesadas. Eu estava lendo, só um rei, e isso, o Egito é fantástico, porque o Egito preservou, talvez foi o país que mais preservou os dados históricos na arqueologia. Tem prédios, talvez até pelo próprio clima de lá, a escrita, a história, através dos retratos, tem em alguns templos que você pode visitar no Egito, tem desenhos dos israelitas trabalhando nesse trabalho pesado de fazer tijolos, que nós vemos aqui. Tem outra parte onde você vê, inclusive, numa região onde tem 2 tipos de tijolo na mesma construção, tijolos com o capim, e depois tem uns com menos capim, e depois tem uns sem capim, na mesma construção, que é justamente, provavelmente uma das construções que estava sendo feita durante esse período, que nós vamos ver que quando Moisés volta e pede para amenizar um pouco essa opressão, essa tarefa diária, porque eles tinham cotas. Por exemplo, eles davam uma cota para um homem e ele tinha que produzir em X dias 2.000 tijolos. O tijolo era feito de barro, com água que era carregada do rio Nilo, e era misturado com estrume de boi ou então com a palha ou com capim seco para dar liga. E eles faziam esses tijolos, era preciso uma semana no sol, e virava o tijolo 2 vezes, e então esse tijolo, que tinha geralmente mais ou menos uns 20 centímetros por 30 centímetros, eram feitos ou moldando com a mão, ou feito com 4 tábuas, numa forma onde era imprensado então o barro. E você vê tudo isso que é falado. E tem um lá onde ele pegou 40 homens e deu para eles para produzirem em uma semana 2.000 tijolos cada, né? 80.000 tijolos em uma semana. E era assim, quando ele diz assim, que eles aumentaram a opressão, foi justamente sobre isso. E veja, o que eles estavam construindo? Nós vamos ver daqui um pouco, olha. Construíram as cidades celeiros, verso 11, no final do verso 11, Pitom e Ramassés. Duas cidades onde eles guardavam mantimentos. E construíram algumas pirâmides, porque todo faraó, ou toda pessoa muito importante do Egito, ele queria ser sepultado numa pirâmide, que você já viu. E essas pirâmides eram feitas de bloco, pedra em bloco, e tijolo, esses tijolos de barro, e depois um tipo de, quase um cimento, acimentado, que era feito de calcário, que vem por fora. Aliás, eu trouxe aqui, só para nosso interesse, eu tive o privilégio já 3 vezes de ir no Egito. Eu amo o Egito, é um povo, eu gosto do povo egípcio, e a Bíblia fala que no futuro, né, eles vão ser bem irmãos dos judeus e dos cristãos. E olha que eu tenho algumas coisas que eu trouxe de lá, só para você que está assistindo. Olha, isso aqui é um ovo, né, um ovo de porcelana com desenhos egípcios. Eu tenho aqui 2 peças de xadrez feito de osso de camelo. Tem muito camelo no Egito. Aliás, eu tive uma experiência fantástica. Eu sou assim um pouco pão duro, né? Você que me conhece, eu não sou muito de esbanjar dinheiro. Se o tour for muito caro, eu faço meu próprio. Aí eu estava com meu irmão, minha esposa, meu irmão e a esposa dele.
e nós descemos no Egito e estava todo mundo naqueles, aqueles guias já com os pacotes montados, e eu não, sem pacote nenhum. Meu irmão disse, como é que nós vamos fazer? Eu digo, deixa comigo que eu vou fazer um tour bacana para a gente. E eu deixei a maioria sair lá do porto, aí eu cheguei, eu digo, no final, o pessoal que fica por último, aqueles taxistas que ficam por último, já estão mais desesperados. Aí eu negocio melhor com eles, porque a gente queria ir de Alexandria, do porto de Alexandria, até Cairo, que fica são 2 horas de carro a 200 km por hora, que é mais ou menos o que o taxista andava. Cara, foi o maior terror da minha vida andar com taxista. E tem mais, à noite, e ele apagava a luz, andava só pelo luar. E você tem que estar pronto para ir para o céu quando você visita o Egito. Aí eu fui com meu irmão, aí chegamos no porto. Cara, quando eu falei com o primeiro, aí aquele monte de taxista querendo levar a gente, que a gente queria ir para Cairo. E todos eles cercando, não, já está tudo resolvido. Só entre eu e Deus, porque eu não tinha nada de planos. Aí eu saí andando. Aí eu pensei assim, João, meu irmão, vamos continuar andando. O cara que seguia a gente é o cara que está mais desesperado. E ele vai fazer o melhor negócio. Olha só a minha administração financeira. Aí eu saí seguindo, eu andei quase meio quilômetro. Aí o pessoal foi ficando, mas teve um que não parava, ele encostava na gente, ficava falando um inglesinho que ele conhecia, outras coisas que eu não sabia se estava xingando ou falando bem, e o preço ia baixando, porque se você for visitar o Egito algum dia, e você que já foi sabe disso, é um povo marreteiro, eles gostam de barganhar. Você começa um produto em $10 e termina em 2. Não pague nunca o preço original. E cuidado com a sua carteira. E a gente ia andando, finalmente ele seguiu e disse, olha, eu faço a diária de vocês, eu levo vocês, passo o dia com vocês, eu tenho muitos amigos lá. É isso que eu queria ouvir, amigos. E eu vou fazer tudo por $100. 80! Eu digo, negócio fechado. Nós entramos ali pela fé, e fomos para o Egito. Ele disse, eu vou levar vocês, o que vocês querem fazer? Eu digo, eu quero ver as pirâmides. Ele, eu tenho um amigo. Aí quando nós chegamos perto de Cairo, rapaz, aquelas filas de ônibus esperando entrar nas pirâmides. Eu digo, cara, nós não vamos entrar nunca nessas pirâmides. Ele disse, não tem problema. Eu tenho outro caminho para as pirâmides, vem comigo. Aí nós fomos, acabou a rua, acabou a estradazinha que a gente estava, a ruazinha. Aí a gente via só o deserto assim, deserto imenso. Eu me senti nos dias eu me lembrei de Moisés, eu me lembrei de José. E como não foi para ele, quando ele chegou ali no Egito, e aquele deserto imenso. Aquele sol quente, e a areia espessa, daquela areia tipo de praia mesmo, solta. Chegamos no final da rua e eu vi 2 camelos e um burrinho. Ele disse, meu amigo, já liguei para ele vai levar vocês para as pirâmides. Aí ele montou, só para montar no camelo, quem nunca montou, você acha que vai morrer, né? Que ele joga você para trás, depois quando desce, joga você para frente. Aí nós começamos, e ele entrou, em vez de entrar pela rua, onde todos os outros turistas iam, não, ele entrou pelo deserto. A gente começou a caminhar pelo deserto, nesses camelos. Rapaz, aí lá vem a polícia do egípcio em cima de um cavalo. Aí ele para a gente, rapaz, estamos mal. Aí meu irmão, tá aí, tuas economias, o que deu? Mas aí, o nosso guia desceu do burrinho dele, que a gente ia, um casal em cada camelo, e ele desceu, falou alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa também passar da mão de um para o outro, assim. E aí eles, pode ir, ainda nos deu, né, o bom dia e bem-vindo ao Egito, olha só. E ele nos levou nas pirâmides. Isso não está sendo gravado não, porque já pensou? Isso passa lá para o governo do Egito e nunca mais eu vou entrar no Egito, né? Aí ele nos levou por trás, pelo deserto, e ele disse assim, aí tinha placas assim,
proibido subir nas pirâmides. Ele disse, você quer subir? O policial aqui é meu amigo, sobe ali que eu vou bater a foto de vocês ali, né? Aí nós subimos na pirâmide, um por vez, porque ele de repente podia correr com a máquina fotográfica também, né? Mas nós subimos na pirâmide, batemos foto, depois ele levou para uma outra área que não estava aberto ainda para os visitantes, que era os túmulos de alguns reis menores, né, de governantes menores, que ainda não tinham sido, estavam sendo escavados naquela época. Vimos a polícia ainda prender um casal que estava namorando lá por trás das pirâmides, né? Estavam se beijando e não se podia beijar em público. Nós vimos a polícia prender lá os dois. Interessante, muita coisa interessante. E voltamos. Então isso aí foi a minha experiência. E eu trouxe alguns souvenirs, né, daquela viagem. Inclusive, ele no final já estava tudo fechado aquele dia, que era um feriado. Ele disse, não, você vai comprar souvenir no meu amigo. Aí entramos numa lojinha toda escura, cheio de bagulho, mas tudo egípcio, né? O importante é levar souvenir barato. E aí começamos a conversar com os dois irmãos que donos da loja, e eles, inclusive o pai deles, trabalhou naquele filme como é aquele que, o primeiro filme de Moisés, o Heston, Charles Heston, né? Heston, aquele primeiro filme de Moisés, e tinha fotos dele com o Charles Heston. Fantástico, a gente conversou sobre a história do pai deles e como tinha sido feita a filmagem, foi muito legal. E eles então, eu comprei com eles um monte de coisa, e lá não tem preço, né? Não, vai botando aí. Não, mas quanto é que é? Eu não sabia se era $100 ou se era $1. Não, vai botando aí, no final a gente faz um pacote, né? Eu sei que no final, a gente começou com um pacote de uns $150, e no final eu acho que eu paguei 30, né? E ainda enviaram a gente para um outro restaurantezinho de um outro amigo, onde só nós no restaurante comemos uma refeição egípcia, tá? Do povo mesmo, onde o povo come. Fantástico. E está aqui, olha, alguns apetrechos e decorações lá do Egito, e o papyrus, né, que é o papel feito daquele tipo canarana, é um tipo de capim que nasce na beira do rio Nilo, e eles batem ali, fazem papel. Né, na Bíblia fala muito sobre os papiros, e é o que usavam para escrever as coisas. Inclusive Paulo diz, traga os meus papiros, é um papel tipo pano, tecido, e que hoje existem ainda muitos deles preservados, inclusive com as escrituras. Bem, nós não andamos muito, mas nós vamos andar mais uns 5 minutos, aí nós vamos encerrar a aula. Eu vou, senão a gente não vai para canto nenhum. Eu quero passar para você a tarefa da próxima aula, tá? A tarefa, vai ter tarefa, inclusive, lá na presença. Eu acho que tem uma forma de você colocar a sua nota. O pastor Wagner está dizendo que tem. Então, olha só a tarefa. Anote esses versículos que vão aparecer, inclusive, vão aparecer aí no slide, tá? Gênesis capítulo 25, versos 19 e 20. 25, tudo de Gênesis, agora esses primeiros. Gênesis 25, versos 19 e 20. Gênesis 25, 21 a 26. 21 a 26. Gênesis 35, verso 23. Gênesis 46, verso 11. Êxodo, agora vai ter 3 de Êxodo. Êxodo 6, 16. Êxodo 6, 18. E Êxodo 6, 20. Com esses versículos aí, o que eu quero? Moisés é parente de Abraão. Você sabia disso, né? Porque todo israelita veio de Abraão.
Mas eu quero que você fale para mim qual é o parentesco. Se ele era bisavô, se era bistio, se ele era tataravô. E você então, você vai traçar a linhagem de Abraão a Moisés. Com esses versículos que eu dei para você, você vai poder, e você vai anotar o pai de cada um, né? Então nós já sabemos que Abraão gerou, no primeiro versículo você vai ver Isaac. Esse daí eu estou dando para você. Os outros eu não vou dar, você é tarefa, você vai completar até Moisés, tá bom? Depois você vai me dizer, inclusive, você vai ver qual era a tribo, porque tinha 12 tribos, você lembra? 12 tribos de Israel, e qual era a tribo de José, né? Qual era a tribo de Moisés? Qual foi daquelas 12 divisões de Israel, em qual que Moisés nasceu? Tá? Você vai anotar isso também na sua tarefa. Então você vai traçar uma linha desde Abraão até Moisés, colocando o nome do pai de cada geração. Bem, nós vamos encerrar a nossa aula. Infelizmente, hoje a gente não chegou nem na mãe. Eu tenho aqui um negócio que você nunca viu na Bíblia. Eu acho que você nunca viu na Bíblia, né? Possivelmente, o nome, ou provavelmente, o nome da irmã de Moisés por adoção. Vai aparecer bem mais tarde na Bíblia. Eu vou dar isso para você domingo. O nome da irmã, ou seja, filha daquela princesa do Egito que resgatou Moisés e adotou ele como filho. Ela teve uma filha. E a Bíblia fala o nome dessa filha, que parece que fugiu com Moisés no Êxodo. Ela passou para o lado dos judeus e se tornou uma judia por religião. E saiu com o povo, peregrinou com o povo do Egito para a terra de Canaã. E nós vamos falar também sobre o nome da mãe adotiva de Moisés, a mãe biológica e o pai biológico. Então, para você, nessa semana, leia o livro de Gênesis. Tá? Vamos começar com... Eu queria que você lesse só a história de José, tá bom? Comece no capítulo 46, no 46. Aliás, como tem alguns jovens que nunca fizeram essa parte, vamos fazer o seguinte, comece 41, tá? Não, antes. 37. Leia Gênesis 37 a 50. Tá? E depois, Gênesis 1 e 2. Perdão, Êxodo 1 e 2. Gênesis, capítulo 37 a 50, que termina o livro de Gênesis. E Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Isso aí é a tarefa, mais essa linhagem que você vai traçar. E nós vamos continuar o nosso estudo nesse próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê domingo. Não se esqueça, hoje à noite é o nosso culto sobre quanto tempo nos resta. O fim do mundo.